Em primeiro lugar, vamos deixar algo bem claro aqui. Esqueça a frase. O modo como você gerenciar o pouco vai ser como irá gerenciar o muito. Esquece isso. Não é assim que funciona, e eu irei te mostrar. Eu irei te mostrar os gastos que você realmente precisa prestar atenção, para que você consiga acumular dinheiro para realizar algum sonho ou para se tornar rico. E o mais importante, sem se tornar uma pessoa complexada, que fica guardando os trocados. Eu vou te falar alguns gastos que fazem realmente diferença no seu orçamento. E o intuito não é dizer que você não pode gastar nisso, mas sim que se você gastar nisso no momento errado, será totalmente prejudicial. Após isso, caberá a você definir se seu orçamento suporta ou não esses gastos. O primeiro gasto é com os sonhos fora de hora. Falar isso é totalmente clichê, mas é uma verdade muito importante para ser deixada de lado. Às vezes, a gente tem vontade de viajar, mas no decorrer do ano não conseguimos nos planejar para ter o dinheiro para realizar a viagem. E aí, resolvemos parcelar a viagem em 12 vezes. Estourar o limite do cartão de crédito para fazer a viagem. Ou pode ser que até empréstimo você faça, somente para realizar um sonho no momento errado. Sabe qual é o maior problema de uma decisão como essa? Você irá voltar da viagem estressado, pois estará cheio de contas. Pior do que isso, pode acabar nem aproveitando a viagem por estar todo complexado, tentando economizar em cada passeio. Sem falar que passará o ano inteiro seguinte pagando por algo que já aconteceu e que já aproveitou. E na próxima viagem, muito provavelmente acontecerá igual, pois se não conseguiu se planejar antes, quem dirá agora que está pagando a viagem do ano anterior? O meu conselho é que você fuja disso. Tente realizar os seus sonhos no momento certo, pois assim não corre o risco deles se tornarem um pesadelo. Há o tempo certo para todas as coisas. O segundo gasto é a saúde. O plano de saúde no Brasil é muito caro. Será que vale a pena ter um plano de saúde? A resposta matemática e financeira, sem levar em consideração as peculiaridades de sua condição, é que não. Não vale a pena. A empresa que administra o plano faz um cálculo. Ela coloca uma margem estatística baseada na sua idade e outros fatores, assim, ela consegue cobrir o possível gasto que terá com você, e ainda assim ter lucro. Dessa forma, ela não quebra. Só com esse pensamento já podemos ver que se a empresa obtém lucro, é sinal que a média das pessoas perde dinheiro. Mas vamos além. Isso significa que eu estou falando para você não ter plano de saúde? Pelo contrário. A verdade é que se você não tem patrimônio e não tem plano de saúde, você pode passar por uma situação que acabará indo parar na UTI. Ou tenha uma grande despesa médica com um familiar e, por consequência, poderá ficar na miséria. Irá ficar quebrado de verdade. O que você precisa se questionar é se você utiliza o seu plano com frequência, ao ponto de ser vantajoso. Deve também analisar se você não tem condições de guardar o dinheiro que seria gasto no plano e o ter em um momento de necessidade. Após fazer essa análise, poderá saber se ter um plano de saúde é algo vantajoso ou não para você. O terceiro gasto é com a improdutividade. Você deve estar se perguntando: como assim improdutividade? Vou te explicar. A gente passa em torno de 1/3 da nossa vida dormindo. Isso dá, na média, um pouco mais de 23 anos apenas dormindo. Então, dormir é ruim? Claro que não. A questão é que a gente geralmente é incentivado a dividir o nosso dia em 3 partes. Uma parte a gente usa para trabalhar, a outra para dormir, como já falei, e a terceira parte para o que podemos chamar de lazer. Nessa parte se enquadra todas as tarefas e hábitos que não estão ligados ao trabalho. É aniversário de familiares, passear com o cachorro, aquela saidinha para comer fora e, obviamente, todas as tarefas cotidianas. A questão é que somos incentivados a manter o equilíbrio nessas 3 áreas. Não podemos dormir pouco, pois faz mal para a saúde. Não podemos deixar de aproveitar os momentos de lazer,
pois senão já aparece alguém dizendo que só queremos saber de trabalhar e que não aproveitamos a vida. Mas agora vou te falar uma verdade que pouca gente vai te dizer. Se você querer o tempo todo ser equilibrado, não tem como ser mais produtivo, pois o seu dia tem apenas 24 horas. Então, para você se tornar produtivo e ter a chance de acumular riqueza ou liberdade financeira, você precisará ter uma vida desequilibrada por um período para depois poder ter o equilíbrio que deseja. A verdade é que se você não se dedicar de maneira intensa para a sua vida profissional por um período, dificilmente conseguirá ter um resultado acima da média. Se você deseja um resultado melhor do que a maioria, precisa fazer mais que eles, e melhor. Manter um ritmo muito intenso de trabalho não é indicado a longo prazo, mas muitas pessoas de sucesso afirmam que em um período de sua vida abriram mão de muitas horas de sono e lazer para atingir seus objetivos. O quarto gasto é com transporte e moradia. Segundo o IBGE, 25,10% do salário médio do brasileiro é gasto com transporte. E 39,89% dos salários são gastos com moradia. Então, cerca de 70% do que o brasileiro ganha vai para o transporte e para a moradia. Aí eu te pergunto, o que adianta você deixar de tomar um cafezinho no caminho do serviço ou dar uma saidinha com sua esposa se o seu dinheiro é consumido pela tua residência e o transporte que você usa? Esse gasto é algo mais difícil de administrar para quem já está em uma situação difícil. Se você já mora em uma casa bem precária, simples e pequena, talvez até mesmo cedida por um familiar, esse conselho não é para você. Mas, se você aluga uma casa, pense bem antes de mudar para uma maior e mais cara. É algo necessário mesmo? Se você tem casa própria, geralmente sente o desejo de aumentar ela ou reformar algo. É o desejo de todos nós. Mas, quando sabemos que 70% da nossa renda fica nisso, talvez não seja tão necessário fazer a reforma nesse ano. Talvez seja melhor deixar para o ano seguinte. Esperar o momento mais oportuno, onde essa decisão não irá comprometer o orçamento. Talvez você utilize o ônibus para ir trabalhar e não vê a hora de ter um carro. Será que vale a pena mesmo? Já pensou em todos os custos que vêm com ele? Impostos, manutenção, combustível, a depreciação do veículo. Enfim, cada caso é um caso. Mas precisamos pensar muito bem nesses quesitos, pois correspondem a 70% dos nossos gastos. Pense que não adianta muito você bater a cabeça para saber o que irá fazer com os outros 30%, se gasta de forma imprudente esses 70%. O quinto gasto são os filhos. Fica tranquilo, que não irei falar para você não ter filhos. Mas convenhamos, se você puder planejar, é melhor. Talvez você pense que falar sobre filhos e dinheiro não tem nada a ver. Você realmente acha isso? Segundo dados do IBGE, o custo para se criar um filho até os 18 anos no Brasil, pela classe D e E, é de 60 a 240 mil reais. Aí você me diz, esse valor nem é tão alto assim. Pessoal, considera-se classe E as pessoas que têm uma renda familiar de no máximo 2 salários mínimo. Eu disse renda familiar, não individual. Quer dizer que o casal ganha juntos R$ 2.824,00 e precisa de no mínimo R$ 60 mil para dar o que o filho precisa. Já nessa mesma pesquisa, as classes mais altas podem ter de desembolsar até 15 vezes mais. Agora vocês entendem o impacto dessa decisão? Nem preciso falar do impacto emocional e na criação dos filhos, ou do que pode acontecer da gente ter vários filhos e não conseguir dar condições dignas para eles. Estou falando apenas o aspecto financeiro. Eu gosto muito de família grande. Acho algo muito bacana. Mas temos que pensar se temos condições de ter vários filhos, ou se talvez o melhor para nós e para eles é a gente se planejar melhor e poder dar mais condições e oportunidades a eles.
Se a gente analisar o que geralmente acontece, é que nos países desenvolvidos, as famílias têm menos filhos que nos países subdesenvolvidos. Seria apenas coincidência? Bom, espero que esse conteúdo tenha agregado algo positivo para você. Se você tem alguma sugestão de tema de vídeo, deixa nos comentários e me diz se algum desses gastos te atrapalham de crescer. Um abraço.